Leremos apenas alguns versículos. Provérbios 17, inicialmente o verso 3. Provérbios 17, no verso 3 diz assim: o crisol prova a prata e o forno. Vou repetir. O crisol prova a prata e o forno o ouro, mas aos corações prova o Senhor. Aí nós vamos agora para o verso de número 4. O malfazejo atenta para o lábio iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos para a língua maligna. Verso 6. Coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Verso de número 20 diz assim: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Meus queridos, quando nós adentramos para as Sagradas Escrituras, desde o seu início, nós vemos com muita clareza que após a queda do homem, a queda da humanidade, através lá dos nossos primeiros pais, passou a se estabelecer linhas muito claras entre caminhos que agradam a Deus e caminhos que não agradam a Deus. Observe os irmãos Abel e Caim, por exemplo. Um pensador por nome de Gerald Van Groningen, ele desenvolveu uma ideia onde ele definiu cordão de ouro como sendo o caminho ou a linhagem que adora e que vive para o louvor e glória do Senhor, e reino parasita para o caminho que é o contrário naturalmente daquilo que agrada a Deus. E aí nós vamos ver ao longo de todo o texto bíblico este paralelo entre o bem e o mal. E aí é interessante porque quando o Senhor Jesus ele conclui o Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 7, ele conclui fazendo uma aplicação, e ele diz: olha, quanto aqueles que ouvem estas minhas palavras e as praticam, será comparado a já aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as praticam, será comparado. E aí, dessa forma, no segundo momento, o Senhor Jesus fala a respeito do tolo. Sim, meus queridos, nós somos ensinados pela palavra de Deus a evitar o caminho dos tolos. Certa vez, alguém disse o seguinte: é melhor você ficar calado do que abrir a boca e tirar todas as dúvidas. A questão é que o tolo prefere abrir a boca. E aí a palavra, ela chama a nossa atenção quanto a isso. É interessante que no verso de número 4 que nós lemos, o pregador ele fala a respeito do iníquo. E aí o termo iníquo aqui expressa a ideia de falsidade, vaidade, nulidade. E aí, dentro dessa perspectiva, ele chama a nossa atenção e diz: evita isto, porque quem percorre este caminho, na verdade, é tolo, e o tolo não agrada a Deus de forma alguma. E aí este termo ainda pode remeter à ideia de sopro passageiro. Sim, quem é o tolo? O tolo é aquele que difama. E aí, dentro dessa perspectiva, à luz daquilo que o pregador ele traz para nós aqui, peca quem difama, peca quem gosta de ouvir a difamação, bem como peca aquele que divulga a difamação. E aí ele vem chamando a atenção e diz: isso é caminho de tolo, foge disso, porque não acabará bem. Foge disso, porque não resultará em bem para a tua vida. Sim, evite o caminho dos tolos, pois o Senhor prova o coração. O Senhor prova o coração, conforme está escrito aí, no verso de número 3 do nosso texto base. Diz assim, o crisol prova a prata e o forno.
Está difícil esse texto. Vamos lá. O crisol prova a prata e o forno o ouro. Vamos lá. O crisol prova a prata e o forno o ouro. Mas aos corações prova o Senhor. Ufa, saiu. Observe, queridos, que coisa interessante. Observe que coisa interessante. O crisol prova a prata e o forno o ouro. O refino, ele prova o real valor do metal. Aí ele será lá arrancado da terra, né, na rocha, né, de onde quer que seja. E aí ele passará por um processo. De repente ele será levado ao fogo. E só depois deste processo é que se saberá se o metal tem ou não algum valor. E aí é interessante que, dentro dessa perspectiva, o autor, ele chama a atenção e diz que, quanto ao caráter do indivíduo, isto fica a critério do Senhor. É o Senhor quem tem o poder para, de fato, desvendar os segredos do coração humano. Sim, nós temos desejos, vontades, e nem sempre esses desejos, essas vontades, correspondem àquilo que agrada a Deus. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte: Deus não nos prova para descobrir algo a nosso respeito. Não. Lá no Salmo de número 139, no verso 1, que o irmão Domênico leu, o salmista ele começa lá declarando que o Senhor nos conhece. E de fato, o Senhor nos conhece, sobretudo porque foi Ele quem nos trouxe à existência. Mas o Senhor nos prova para nos mostrar onde nós precisamos ser tratados. Você já orou perguntando para Deus onde ou em que área da sua vida você precisa ser tratado? Aos pés do Senhor, não com base nos teus critérios, mas com base nos critérios de Deus. E aí o salmista ele diz que o Deus onisciente é aquele que prova e que conhece o nosso coração. Sim, queridos, o coração humano é país distante, povoado por muitas coisas. Lá dentro deste coração tem muitas coisas. Mas é fato que este coração é compreendido por poucos. Ora, meus queridos, o ser humano ele coloca, ou pelo menos tenta colocar o universo ao avesso, não é assim? E aí vai lá, manda foguete para a Lua, etc. Né? Já tem gente até vendendo terreno na Lua. Né? Quer conhecer, quer desvendar. Né? Recentemente, o mundo inteiro tomou conhecimento de um acidente, porque alguém queria desvendar os mistérios das profundezas do mar, etc. E aí o homem vai, e ele caminha, e ele percorre tudo isso, mas ele não consegue entender o próprio coração. Sobretudo porque a palavra diz que o coração é enganoso. Quem o conhecerá, afinal de contas? Deus. Deus prova o coração. E exatamente porque Deus prova o coração, é que o iníquo ele será destruído. Vá comigo, por favor, para o Salmo de número 7. O Salmo de número 7, o verso de número 9. Observe que aspecto interessante que o salmista nos trará aí neste salmo. Salmo 7, no verso de número 9, que diz assim: cesse a malícia dos ímpios, mas estabelece tu o justo, pois sondas a mente e o coração, ó justo Deus. Sim, o Senhor é aquele que sonda e conhece todo o coração. Com um detalhe interessante, Ele é justo. Os seus critérios são justos. Os seus critérios são retos. Não são tendenciosos. Assim como os nossos, assim como o da pessoa humana. Sim, queridos, ainda no Salmo de número 17, no verso de número 3, diz assim... Salmo 17, o verso de número 3, diz assim, ó: sonda-me o coração de noite, me visitas, prova-me no fogo, e iniquidade nenhuma encontras em mim, a minha boca não transgride. Sim,
O salmista, mais uma vez, ele declara que o Senhor é aquele que o sonda, o Senhor é aquele que o conhece, e aí ele assume uma firme postura e diz: Senhor, o Senhor é aquele que me prova. Sim, queridos, sim, meus amados, é interessante que, de acordo com a palavra, o nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. Nós temos uma inclinação natural para o mal. E aí Jesus disse que é do coração que procedem os maus desígnios, como a prostituição, os furtos, homicídios, adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lasciva, a inveja, a blasfema, a soberba, a loucura humana. Procede do coração. É por isso, queridos, que a palavra, ela nos chama a atenção e afirma que Deus, e tão somente Deus, pode de fato provar quem realmente somos. E aí o salmista, no Salmo de número 139, nos versos 23 e 24, ele ora a Deus. E observe como é que ele ora a Deus, observe o que ele fala para o Senhor, observe que aspecto interessante. Salmo 139, os versos 23 e 24, quando diz o seguinte: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Sim, ele tem uma percepção a respeito de si. Nós somos tendenciosos, sim ou não? Via de regra, nós temos sempre um bom conceito a nosso respeito. Mas aí o salmista apela para a retidão de Deus. E diz: ó Deus, a minha visão é de que eu estou no caminho certo, mas julgue o Senhor. Avalie o Senhor o meu coração. E se porventura este coração não estiver indo na direção certa, que o Senhor o coloque no trono. É, de certa forma, um ato de coragem. Sim ou não? Sim ou não? Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Olha que coisa fantástica. Sim, meus queridos, meus amados, somos desafiados a fugir do caminho do tolo. E aí, dentro dessa perspectiva, o pregador, ele diz que o tolo é aquele que despreza legados. E aí ele diz para você: não despreze legados. Verso de número 6 do nosso texto base aí diz o seguinte: o verso de número 6 diz assim: coroa dos velhos são os filhos dos filhos, e a glória dos filhos são os pais. Sim, meus queridos, nós vamos encontrar uma série de instruções e exortações na palavra de Deus, para que não desprezemos os legados. Sim, aqueles que podem ver os filhos dos filhos são considerados bem-aventurados, abençoados por Deus. Por outro lado, a glória dos filhos são os pais, pois, assim como os avós se orgulham dos seus netos, os filhos se orgulham dos seus pais. E aí, eu chamo a sua atenção dentro daquela perspectiva de família como um porto seguro, e eu digo para você o seguinte: a família, assim, torna-se a fonte das grandes alegrias da vida. Sim, meus queridos, é no lar, é na família, aquilo que alguns classificam como um território sagrado, onde se cantam as melhores e as mais belas músicas. Mas é também dentro desse reduto que se derramam as lágrimas mais quentes. Ah, meus queridos, meus amados, é glorioso saber que a nossa descendência florescerá na terra e será uma bênção. E aí é interessante que às vezes há uma preocupação em demasia sobre qual mundo deixaremos para os nossos filhos, não é assim? O pessoal do meio ambiente, né? Uma insistência, né? Qual mundo deixaremos para os nossos filhos, etc. Mas que tal perguntar: que tipo de filhos deixaremos para o mundo? E
E aí é interessante, meus queridos, meus amados, que o autor aqui, o pregador, ele desperta, ele chama a nossa atenção para essa questão dos legados. E aí é interessante, porque essa questão do legado, do respeito, da honra aos pais, etc., nós vamos ver que normalmente isso está associado a mandamentos com promessa, não é assim? Honra teu pai e tua mãe para que se prolongue, né? Vem sempre seguido de mandamento com promessa. E aí, o que fazem os tolos? Desprezam. O que fazem os tolos? Entendem que essa questão de legado é uma bobagem, evidenciando desta forma que estão completamente distantes do caminho do Senhor. E aí, ainda dentro dessa perspectiva de fuja do caminho do tolo, o verso de número 20 diz assim, verso de número 20, diz assim: o perverso de coração jamais achará o bem, e o que tem a língua dobre vem a cair no mal. Sim, fuja do perverso. Este é exatamente o desafio que a palavra nos faz. O perverso de coração nunca achará o bem, e o que tem a língua dobre virá a cair no mal. Coração, língua, tome cuidado com eles. Sim ou não? E aí a palavra está repleta de exortações para que nós tomemos cuidado com aquilo que nós guardamos em nosso coração. O Senhor Jesus faz uma série de alertas sobre isso. Nós vemos também que a palavra, ela faz uma série de exortações a respeito do uso que nós fazemos com a nossa língua. Tiago capítulo 3, por exemplo, ele dedica todo o capítulo só para falar a respeito da língua. E aí ele diz que a língua é pequena fagulha que pode pôr fogo a tão grande selva. Não é assim? Aí ele fala, está vendo lá o cavalo? Fantástico. Mas coloca lá uma corda na boca dele, o freio, né? E aí o cavaleiro vai direcionar para onde quiser. Está vendo o navio? Grande embarcação, mas com um pequeno leme se dá a sua direção. E a língua, de igual forma pequena, mas quem consegue domar é sábio. E aí, naquela parte lá, vamos voltar aqui que eu não estou pregando em Tiago, Tiago, ele diz que aquelas pessoas cometiam o pecado da soberba, porque elas não sabiam usar a língua. E Tiago pergunta àquela altura, que é a vossa vida? Então, ele diz, sejam sábios, sejam sábios. Sim, queridos, o que pensamos, o que sentimos e desejamos vem do coração. Por isso que o Senhor Jesus, num dado momento, ele diz assim, que o que contamina o homem é o que sai. Por quê? Porque segundo ele, procede do coração. E aí o Senhor Jesus diz que o maior tesouro do homem consiste naquilo que de fato ele cultiva no seu coração. Ah, meus queridos, meus amados irmãos, que vive pensando coisas ruins, não pode achar o bem da parte do Senhor. Quem vive desejando o mal para os outros, não pode colher favores, diz o pregador. Se o coração é o laboratório da maldade, a língua é o veículo, a língua é o canal através do qual essa maldade é destilada. Por isso é que a palavra nos exorta a que tomemos cuidado com o nosso coração, bem como a que tomemos cuidado com a nossa língua. Para quê? Para que não sejamos achados tolos. Porque se formos achados tolos, logo ficará evidente que nós não estamos sendo direcionados pelo Senhor. Tutele diariamente, cotidianamente, diurnamente, aquilo que você
fomenta no seu coração. E se necessário, caia de joelhos e clame: Senhor, tem misericórdia. E me dá um coração desejoso de fato de fazer a tua vontade. Ah, meus queridos, meus amados irmãos, uma pessoa de língua dobre não é confiável. Por isso é que o pregador, ele chama essa pessoa de tola. Porque esse tipo de gente, esse tipo de pessoa semeia contendas por onde passa. E esse tipo de gente tem a capacidade de adoecer todo o ambiente onde chega. É capaz de separar os melhores amigos. Sim ou não? Sim ou não? Vai, destina um pouquinho ali, destina um pouquinho lá, e vai desta forma adoecendo os ambientes. Provoca divisões e abre fissuras nos relacionamentos. Ah, meus queridos, meus amados, é preciso, sem dúvida alguma, que nós entendamos que a palavra, ela nos adverte para que tomemos cuidado com o nosso coração, para que não sejamos achados tolos. A palavra nos adverte para que tomemos cuidado com a nossa língua. Lembra quando eu falei lá atrás? É melhor ficar calado do que abrir a boca e tirar todas as dúvidas. Aí eu falo, volta e meia para as nossas crianças, né? Não tem o que falar, fica calado. Melhor que faz. A língua maliciosa é sem dúvida alguma motivo de vergonha e não de louvor. A questão para a qual eu preciso que você pense a essa altura é: quais caminhos você tem percorrido, afinal de contas? Aquilo que você tem cultivado no seu coração te coloca no patamar de sábio ou de tolo? Aquilo que você tem proferido no seu cotidiano, seja no âmbito familiar, no ambiente de trabalho, entre os familiares, te coloca na condição de sábio ou de tolo? É preciso, sem dúvida alguma, que nós tomemos muito cuidado, porque a palavra, ela nos adverte, ela nos diz que o pecado está constantemente flertando conosco, está constantemente ali nos assediando, querendo nos arregimentar. E aí nós precisamos ter o coração desejoso de Deus, a tal ponto que o nosso coração seja uma fonte a jorrar vidas. É claro, nós não podemos desprezar que ainda possuímos resquícios da velha natureza. E volta e meia, nós vamos nos pegar cultivando no coração coisas que não agradam ao Senhor. Mas aqueles que são direcionados pelo Espírito Santo serão despertados para a necessidade de peneirar, tirar o lixo, tirar os resíduos tóxicos, a fim de manter a fonte limpa, a saber, o coração. E aí, se a fonte está limpa, o canal naturalmente também estará limpo. Aí você terá palavras de vida e paz a transferir a outros. Alguém já falou para você coisa do tipo: quando você fala, eu sinto uma paz no coração? Porque você tem uma palavra de cordialidade, porque você sabe a importância da gentileza, do respeito, porque você sabe apaziguar nos momentos em que as coisas estão turbulentas, porque você tem o Deus te abençoe no momento em que você é desafiado a responder à mesma altura da toxicidade
da violência, do desaforo, do desrespeito. Aí você traz à memória a orientação de Cristo, aí você dá outra face, você a pessoa fala, você é diferenciado. Que Deus te abençoe. Que você seja achado alguém que tem um coração desejoso de Deus. E que através do seu falar, do seu comportar, fique evidente que você não é tolo. Pelo contrário. E que você seja uma pessoa abençoada por Deus. E que você seja de igual forma um canal a abençoar vidas. Alguém abençoado e abençoante. Amém?